Muito boa noite, prezados irmãos e irmãs de ideal espírita. Que a paz de nosso Mestre, nosso amigo, Jesus, esteja conosco nesse instante e em todos os momentos de nossas vidas. Queremos, antes de iniciarmos, elevar o nosso pensamento, balsamizar o nosso coração com sentimentos de paz, de renovação íntima, de alegria, de fé, de esperança. Que Jesus nos estimule no caminho do bem, nos dê forças, coragem, afaste de nós os sentimentos negativos, pensamentos prejudiciais que ainda trazemos conosco, e que possamos aproveitar esses minutos dessas histórias que lemos para meditarmos na grandeza da vida e na importância da nossa existência terrena. Muito obrigado, mestre amigo, e ser conosco nesse instante e em cada momento de nossas vidas. Que assim seja. A história de hoje que nós trazemos é mais uma vez o nosso querido irmão X, e também está no livro Ideias e Ilustrações, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E ela se intitula Lenda Simbólica. Lenda Simbólica. Existe no folclore de várias nações do mundo antiga lenda que exprime comumente a verdade de nossa vida. Essa história que ele vai contar é uma lenda, mas que ela pode servir para nós refletirmos em nossas próprias existências, porque ela contém um ensinamento, um fundamento de verdade. Por isso que ela está espalhada em vários povos de formas diferentes, naturalmente, mas com o mesmo pensamento, com o mesmo fundo de verdade. Certo homem que pervagava infeliz, padecendo intempérie e solidão, encontrou valiosa pedra em que se refugiou, encantado. Um homem vagava, infeliz, padecendo das intempéries, né? Chuva, vento, sol e solidão. Não tinha ninguém. Ele encontrou uma pedra, fosse uma caverna, né? Na rocha, e ele se refugiou ali, encantado com essa possibilidade, né? A maneira de concha em posição vertical, o minúsculo penhasco protegia-o contra as bagas da chuva, ofertando-lhe, ao mesmo tempo, o colo rijo, sobre o qual vasta porção de folhas secas lhe propiciava adequado ninho. Então, ele ali naquele pedaço, ele conseguia se proteger da chuva, e ali tinha um chão forrado de folhas, né? E ele sentia como se fosse até um ninho, era como se fosse um colchão de folhas ali, para ele deitar sobre a pedra rija, né? O atormentado viajor agarrou-se, contente, a semelhante habitação, e longe de consagrar-se ao trabalho honesto para renová-la e engrandecê-la, confiou-se à pedintaria. Então ele encontrou uma coisa valiosa, um local muito bom para ficar.
Mas ao invés de ele renovar esse local, melhorar o meio do trabalho, ele começou a se entregar à pedintaria, quer dizer, ele passou a ser um pedinte, ele passou a esmolar a caridade do próximo, né? Além, jornadeavam companheiros de humanidade em provações mais aflitivas que as dele. Contudo, acreditava-se o mais infortunado de todos os seres e preferia examiná-los através da inveja e da irritação. Então, ao longe, né, passavam pessoas com problemas, situações muito piores que a dele, provavelmente doentes, pessoas que tinham perdido entes queridos, etc. Mas ele achava que era o mais infeliz de todos os seres. E ele ficava com inveja e irritado em relação aos outros. Será que esse tipo de coisa não acontece conosco? A gente também não se considera muitas vezes a pessoa que mais sofre? Quantas vezes passamos por problemas e consideramos o nosso pior de todos? É por isso que o Espiritismo nos estimula a buscarmos a dor do próximo, a buscarmos aliviar a dor alheia. E quando a gente faz isso, a gente aprende que a nossa própria dor é pequena, é menor, a gente acaba aliviando também as nossas dores. E a gente rompe a barreira da solidão, nosso casulo mental, em que muitas vezes a gente se enclausura e fica reclamando da vida e de tudo e de todos e de Deus. Adiante dele sorria a gleba luxuriosa, uma extensão de terra, né? Convidando-o à sementeira produtiva. No entanto, ocultava as mãos nos andrajos, que lhe cobriam a pele, alongando-as simplesmente para esmolar. Então ali tinha uma terra, né, com oportunidade de pegar uma semente, plantar, né? Mas ele ocultava as mãos e só nos andrajos, né, na roupa que ele tinha, e só tirava, só estendia a mão para pedir esmola. Na imensidão do céu, cada manhã surgiu o sol, como glorioso ministro da luz divina, exortando ao labor digno. Mas o desditoso admitia-se incapacitado e enfermo, de tal sorte que não se atrevia a deixar a pedra protetora. Todo dia, dia após dia, o sol surgia, convidando, né, ao trabalho, à renovação. Mas ele se dizia incapaz e enfermo e ficava ali, dentro daquela pedra. Ouvia de lábios benevolentes incessantes apelos à própria renovação, a fim de exercitar-se na prática do bem, a favor de si mesmo, mas extremamente cristalizado na ociosidade e no desalento, replicava com evasivas, definindo-se como sofredor irremediável, vomitando queixas ou disparando condenações. Então, ele reclamava, né? Muitas pessoas passavam, sugeriam renovação na prática do bem, a favor de si mesmo, né? Mas
ele dava desculpas, dizia que era um sofredor irremediável e vomitava, que fala, né? Uma expressão forte, né? Mas vomitava queixas e disparava condenações. Uma pessoa negativa. Não podia trabalhar por faltar-lhe recursos. Não estudava por fugir-lhe o dinheiro. Não ajudava de modo algum a ninguém por ser pobre, até a miserabilidade completa. Dizia entre sucessivas lamentações. Então ele falava que não trabalhava porque não tinha recurso. Não estudava porque não tinha dinheiro. Não ajudava ninguém porque era pobre, miserável. E aí ficava se lamentando. Isso acontece conosco também, né? Em vários graus, em várias situações, mas pode acontecer conosco também, não é? Rogava pão, suplicava remédio, mendigava socorro de todo gênero, acusando o destino e insultando o próximo. Rogava pão, suplicava remédio, mendigava socorro de todo gênero, acusando o destino e insultando o próximo. Por mais de meio século, mais de 50 anos, demorou-se na pedra, muda e hospitaleira. Então, quando ele chegou ali, ele devia ser bem novo, né? Relativamente novo. E ainda viveu muito tempo só de esmolas. Mais de 50 anos. Até que a morte lhe visitou os farrapos, arrebatando-o da carne às surpresas do seu reino. Foi então que mãos operosas, então ele morreu, né? E levou embora. A morte o levou. Foi então que mãos operosas removeram o enorme calhau para que a higiene retornasse à paisagem. Então eles foram limpar e até remover aquela pedra, né? aquela rocha ali que estava servindo de abrigo para ele. Encontrando sob a pequena rocha granítica um imenso tesouro de moedas e joias, suscetível de assegurar a evolução e o conforto de grande comunidade. Ali debaixo dele tinha um verdadeiro tesouro, moedas e joias, que alguém teria escondido naturalmente, né? E era tanto dinheiro, tamanha riqueza, que podia sustentar uma comunidade inteira. Poderia sustentar uma comunidade inteira. O devoto da inércia experimentara desolação e necessidade por toda a existência sobre um leito de inimaginável riqueza. Se ele tivesse mexido ali, procurado ajustar, até para limpar, né? Levantar daquela rocha ali onde ele estava apoiado, para fazer alguma limpeza, ele tinha achado o tesouro e teria ficado rico, né? Embora continuaria ocioso do mesmo jeito, mas pelo menos seria rico, né? Assim somos, e aí termina a história, né? E aí vem a lição de moral, a lição que a lenda quer nos trazer, né? A lição que a gente quer aprender com a história, não é verdade? Assim somos quase todos nós durante a reencarnação, almas famintas de progresso e acrisolamento, colamo-nos ao gravato físico para a aquisição de conhecimento e virtude, experiência e sublimação. Mas muito longe de entender a nossa divina oportunidade,
Desertamos da luta e viajamos no mundo, à afeição de mendigos caprichosos e descontentes, albergando amarguras e lágrimas, no culto disfarçado da rebeldia. Então, compara a gente a esse mendigo. Então, quando a gente reencarna, quando a gente volta à reencarnação, a gente é como esse mendigo. A gente tem, às vezes, o comportamento desse mendigo. Viemos aqui para o nosso desenvolvimento físico, espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa experiência e sublimação. Mas muito longe de entender a nossa divina oportunidade, desertamos da luta. Então a gente cruza os braços e não percebe a imensa oportunidade que estamos tendo aqui, junto a nós. Um verdadeiro tesouro está bem junto a nós. Mas nós cruzamos os braços e viajamos no mundo à feição de mendigos, como se fôssemos mendigos, caprichosos e descontentes, sempre descontente com tudo, sem fazer nada a ninguém, sem buscar ajudar quem quer que seja, não é? Então, albergando amarguras e lágrimas no culto disfarçado da rebeldia. Então, a gente se torna um espírito rebelde, né? Chora, mas um choro de revolta, um choro de quem não se conforma com a situação e não percebe a grande oportunidade que está tendo na presente encarnação. Todos nós estamos presos a essa pedra, digamos assim, como um mendigo. Estamos ali, estamos aqui nesse corpo, estamos aqui na Terra, estamos tendo a oportunidade de renovação, de progresso, e a vida nos convida, o sol cada dia nos chama a nossa renovação. Os amigos, como faziam com o mendigo, também nos chamam. Vamos fazer alguma coisa em benefício de si mesmo, né? E nós, muitas vezes, ficamos de braços cruzados, reclamando da vida, de tudo e de todos, achando que nós somos os maiores sofredores do mundo, que os outros têm uma vida muito melhor, ao invés de buscarmos ir ao encontro do próximo para auxiliá-lo e, com isso, acabar auxiliando a nós mesmos. Então, a pior miséria é a miséria do egoísmo que nós nos fechamos e que leva-nos à ociosidade física, mental, espiritual, onde nós não queremos nos desenvolver. Ficamos como um mendigo ali, 50, 60, 70, 80 anos, reclamando de tudo, de todos, exigindo tudo da vida e sem fazer nada em favor de ninguém. E quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente vai ver o tesouro que nós desperdiçamos, que podia nos fazer ricos de bênçãos espirituais. E aí, irmão X termina dizendo: e esquecendo nossos braços que podem agir para o bem, estendemo-los não para dar, e sim para recolher, pedindo, suplicando, retendo, reclamando e exigindo, até que chega o momento em que a morte nos faz conhecer o tesouro que desprezamos. A nossa atitude é a atitude da criança, né? O que a criancinha recém-nascida faz? Ela chora porque é a única maneira que ela tem de se comunicar. E espera que alguém venha assisti-la, porque se ninguém assistir, ela morre, né? Então, ela é a única, digamos, força que ela tem é o choro para ver se sensibiliza alguém. Normalmente a mãe, o pai, naturalmente, mas mesmo uma criancinha abandonada, ela chora
e esperando, naturalmente, né, que alguém venha auxiliá-la. Mas depois que ela cresce, aos poucos, obrigações começam a surgir para o próprio desenvolvimento físico, moral e espiritual dessa criança, né? E o mesmo acontece conosco. Nós, muitas vezes, nos portamos como crianças espirituais. Só ficamos chorando, esperando que as pessoas venham fazer algo em nosso benefício. Na verdade, precisamos crescer. Crescer realmente nos leva a termos experiências, dificuldades, mas isso é que promove o nosso crescimento espiritual, que nos dá forças, que nos renova, e não ficarmos na posição do recém-nascido, chorando permanentemente, né? Chorando o tempo todo. Deixa eu ver se está. Eu mudo aqui. Tá difícil, não está encaixando direito, né? Vamos ver. Então, meus irmãos, o irmão X escreve no fim, no último parágrafo. Se a lenda que repetimos pode merecer-te atenção, aproveita o aconchego do corpo a que te acolhes, entregando-te à construção do bem por amor ao bem. O bem faz bem, né? Na certeza de que a tua passagem pela terra vale por generosa bolsa de estudos. Nós entramos aqui na terra como se fosse uma bolsa de estudos. E de que amanhã regressarás para o ajuste de contas em tua esfera de origem. Um dia teremos que prestar conta, né, sobre essa passagem nossa na Terra. E é interessante esse livro, porque sempre depois da história tem algumas trovinhas e depois uma pequena frase, um pequeno parágrafo, né? E as trovinhas que se referem a esse capítulo diz o seguinte: a primeira diz o seguinte: Deus é Pai, mas em verdade, no amor de Pai, quem não muda, se garante vida a todos, só ajuda a quem se ajuda. Deus é Pai, mas em verdade, no amor de Pai, que não muda, se garante a vida a todos, só ajuda quem se ajuda. Por quê? Chama Ormando Candelária, quem escreveu. Porque Deus ajuda a quem se ajuda, porque a pessoa que se ajuda está crescendo, e Deus quer que a gente evolua, quer que a gente se desenvolva, né? Faz parte das leis da vida. Não é a erva daninha que mata o grão promissor, mas a triste negligência que mora no lavrador. Casimiro Cunha. Não é a erva daninha que vai matar o grão, mas é o lavrador que esquece de carpir, né, de limpar o terreno. A enxada por muitos anos viveu feliz, honrada pelos trabalhadores que a manejavam, mas sentiu-se cansada e aposentou-se num canto. Surpreendeu então a ferrugem, que a devorou em poucos meses. Então a enxada, enquanto estava tendo serventia, ela estava feliz, digamos assim, né? Simbolicamente falando, honrada e, né, funcionando, afiada, né, sempre limpinha. Porque o trabalhador ele usa, suja, depois ele vai lá, limpa, justamente para não enferrujar, né? Limpa, depois afia a enxada, né? Mas aí, de repente, aposentou-se e ficou num canto. O que aconteceu? A ferrugem, em poucos meses, devorou a enxada. Então, o trabalho, o movimento, a atividade no bem é lei da vida. Se nos ausentamos dessa lei, acabamos sofrendo as consequências por nós mesmos. Somos os primeiros a serem prejudicados. Vem o tédio, a ociosidade, a tristeza, a revolta, a amargura. E sempre que possível, devemos estar em contato com o bem, fazendo bem, buscando
auxiliar o próximo para o nosso próprio bem. E assim nós vamos ver que tesouro de bênção que Deus nos oferece na atividade benfeitora, né? E que nós temos que aproveitar. Não podemos perder essa oportunidade, estando aqui reencarnados na Terra. Uma boa noite a todos, que Jesus nos acompanhe durante o fim de semana, durante a semana seguinte, que possamos estar com Jesus, refletir em nossas vidas, avaliarmos e observarmos os tesouros que nos cercam, a família, a saúde do corpo, né, os bens materiais que são transitórios, mas nos auxiliam bastante, os amigos, a fé, né, sustentáculo de nossas vidas, que seria de nós sem a fé divina que nos alimenta, nos impulsiona, e todas essas bênçãos que o Senhor nos ofereceu nesse planeta maravilhoso. Muita paz a todos, que Jesus possa nos abençoar, abençoar nossos lares, abençoar nosso país, abençoar a humanidade inteira, que possamos ser mais fiéis a Ele. A Ele. Muita paz a todos, que Jesus esteja conosco.